Comentário criativo: a dança do treinador não é só no palco, é nos treinos, nos ajustes táticos e na memória de cada jogo que ele salva da degola. Curta o vídeo, siga o canal e fique comigo nesta história de 10 anos de carreira em constante transformação. Jair Ventura dança conforme a música do futebol. Não é apenas uma expressão, é a sua realidade de um jovem técnico que chega a uma década de profissão vivendo metamorfoses contínuas. Ele carrega rótulos, sim, mas entrega resultados consistentes e adapta seus times conforme a necessidade. Desde o fim do ano passado, ele comanda o Vitória e já considerava, com o olhar de quem mede diferenças de investimento entre paulistas e baianos, que empatar com o Palmeiras no ano anterior seria uma conquista relevante. O destino, porém, quis que uma entrevista publicada em 22 de dezembro ocorresse 2 dias depois de o Vitória sofrer uma goleada impiedosa de 5-1 para o mesmo Palmeiras. Essa conversa, Jair brinca que desafiou a reportagem a encontrar na internet outro treinador que tenha salvado clubes da degola. A resposta é a história dele, filho do furacão Jairzinho. Ele já livrou 5 times do rebaixamento nos últimos anos: Sport 2020, Juventude 2021, Goiás 2022 e Juventude 2024, somando ao Vitória 2025. Ainda com a cabeça quente após a derrota em São Paulo, ele admite não saber o dia de amanhã, mas não reclama da escolha da carreira. O que o inquieta é a distância da filha, da família, e não o peso da profissão em si. Durante a entrevista, ele reflete sobre a profissão, os métodos e o ambiente do futebol. Ao revisitar a trajetória, Jair descreve mudanças profundas em si mesmo ao longo de 10 anos, não apenas como técnico, mas como pessoa. Ele lembra a estreia no Corinthians, com a agenda lotada de regenerativos, treino, bola parada e a primeira partida no Allianz, contra o Palmeiras, em meio a dois arquirivais. Conta que a evolução é constante, que os treinamentos precisam ser prazerosos, mas também que é preciso imprimir comportamentos necessários em tempo curto, miga de pneu do carro, com o carro andando, para que as ideias sejam assimiladas rapidamente. Ele relembra que, quando foi efetivado no Botafogo em 2016, ainda não se via pronto, mas hoje entende que a evolução é permanente. O relato do primeiro jogo interino, o duelo no Morumbi contra o São Paulo e a arrancada que tirou o time da zona de rebaixamento para a Libertadores compõem uma linha do tempo de perseverança e aprendizado. A entrevista também aborda a passagem pelo Botafogo em 2016, as fases de transição e o lançamento para o topo. Ele saiu do zero para um aproveitamento elevado, ajudando o time a avançar em Copas e ligando-se à ideia de ser o bombeiro que chega para apagar incêndios. O período na Libertadores de 2017, com a fase avançando até as quartas de final, a desvantagem de 6 campeões em uma edição histórica, o confronto com o Grêmio e a percepção de que o time de cada época tinha seus pormenores, são marcados com orgulho. Jair lembra que, apesar de ter enfrentado rótulos como retranqueiro, ele acabou sendo rotulado de bombeiro, um termo que ele encara com desenvoltura, sempre enfatizando a importância de futebol de alto desempenho com princípios de gestão. A conversa aborda também o tema da imagem pública, o rótulo de retranqueiro que ficou para trás, a ideia do bombeiro que chega a apagar incêndios e a constante busca por mudar o ofício. Jair aponta que, em 2017, foi considerado o melhor ano dele, mas reconhece que a continuidade é essencial para que os clubes permaneçam em posições superiores. Entre as perguntas, ele fala sobre a capacidade de liderar o vestiário, a gestão de conflitos, a importância de líderes dentro do elenco para frear ou acelerar o jogo e como lida com as pressões da imprensa e das redes sociais. O líder de vestiário, segundo ele, funciona como um facilitador para o treinador, ajudando a manter o grupo coeso mesmo em jogos difíceis. O bate-papo também revela o modo como Jair convive com as feras do futebol do tempo de seu pai e o quanto isso mudou as suas próprias percepções sobre o jogo. Pelé no Santos e o peso de conviver com ícones do futebol são lembranças que o acompanham